Nessa sexta aula nós falaremos de dois atributos de Deus, graça e a misericórdia. Primeiramente sobre a graça. A gente fala muito sobre a graça de Deus, hoje nós vamos falar um pouco mais aprofundado, sabendo um pouco mais a respeito desse atributo tão importante, do qual somos alvo. A graça, ao contrário da misericórdia, ela é apenas exercida aos salvos, aos eleitos de Deus. É uma perfeição do caráter de Deus exclusivo aos salvos. Nem no Antigo quanto no Novo nós vemos a graça de Deus relacionada à humanidade de forma geral. Ela é apenas ao povo eleito, ao povo escolhido de Deus, e muito menos referente às criaturas mais baixas, inferiores, como animais, insetos. A graça é apenas direcionada ao ser humano e ao grupo específico do povo eleito de Deus. Nisso, há essa distinção da sua misericórdia, porque misericórdia, como nós veremos, conforme Salmo 145:9, diz que é sobre todas as obras de Deus, todas as suas obras. A graça é a única fonte da qual flui a boa vontade, o amor e a salvação de Deus para com o seu povo escolhido. Esse atributo ele é definido por Alan Booth em seu livro The Reign of Grace, ou O Reino da Graça, conforme o seguinte, aspas, é o livre, absoluto e eterno favor de Deus manifesto na concessão de bênçãos espirituais eternas a culpados indignos, fecha aspas. A graça ela é dada a pessoas que não têm nenhum mérito e pelas quais não se é exigido delas nenhuma compensação. Por isso que ela é gratuita a nós. Não apenas isso, ela ainda mais, ela é o favor de Deus demonstrado a pessoas que não apenas não possuem merecimentos, mas que são totalmente merecedoras do inferno. Então, não merecer algo não significa que você é réu, você é culpado, você poderia ser neutro. Mas, como se não bastasse não termos nenhum mérito para merecer isso, ainda assim, nós somos culpados, nós temos um ponto negativo, nós temos um débito diante de Deus. Ela é completamente merecida, ela não é procurada de modo nenhum e não é atraída, ela não pode ser atraída de nenhum modo para que ela possa ser dada. Não temos nenhum meio para que possamos ser objeto o foco dessa graça, porque nada que venha de nós pode ser a atração da graça, porque nós não a merecemos. A graça ela não pode ser comprada, ela não pode ser obtida, ela não pode ser conquistada por nenhuma criatura. Se ela pudesse, ela deixaria de ser graça, ela seria um pagamento, um mérito da criatura. Quando nós falamos que algo é de graça, nós queremos dizer que o seu recebedor, ela não tem nenhum direito sobre ela. E que de maneira nenhuma lhe era devido tal favor. Chega-lhe como pura caridade e a princípio não solicitada e nem desejada. Nem pedir a graça nós fazemos. Ela nos é dada primeiramente para que posteriormente possamos reconhecê-la, buscar mais dessa graça, mais dos dons e frutos provenientes dela. A mais completa exposição dessa maravilhosa graça de Deus nós vemos nas epístolas do apóstolo Paulo, que nós vemos em todas as suas 13 ou 14 epístolas, dependendo da autoria de alguns livros, como Hebreus. Nós vemos o termo graça sendo permeado basicamente em todas as suas cartas. Ele sempre fala a respeito da graça, e não é uma graça barata. Nós podemos fazer esse link
ao que Dietrich Bonhoeffer fala no seu livro Discipulado, a respeito de uma graça barata, uma graça em que ela é dada sem nenhum querer e ela não exige nada do seu receptor. Mas Paulo ele fala de uma graça totalmente diferente, totalmente ímpar. Nós vemos que, primeiramente, a graça que Paulo fala, ela está diametralmente oposta à questão de obras e merecimento. Todas as obras e todo o merecimento de qualquer espécie ou grau, inclusive fé. A fé, dependendo da forma que você interpreta ela pode ser considerada como um merecimento, uma obra que é preveniente à graça. Mas, inclusive, a fé, ela não antecede a graça. Tá? Ela procede da graça. Nós vemos isso com muita clareza, por exemplo, em Romanos 11:6, que diz: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, Paulo, ele detalha bem essa questão. E é tão impossível nós unirmos a graça e as obras, como é impossível você unir trevas e luz. Não tem como você uni-las. Aonde há luz, as trevas são dissipadas. E nós vemos isso em Efésios 2, 8 e 9. Famosa passagem, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a fé se inclui, isso não vem de vós. Paulo está falando, a fé não vem de vós, ela não é uma obra sua, exercida pelo seu coração corrompido e depravado. Ela não é um merecimento que você exercendo a sua fé, você atrai a graça de Deus. Não, Deus, ele manda a sua graça aos nossos corações, para que nós possamos exercitar a fé dada por Ele, como um dom. O absoluto favor de Deus não pode harmonizar-se com um mérito humano, mais do que o óleo e a água fundir-se num só elemento. Vamos ver Romanos 4, verso 4 e 5. Romanos 4, 4 e 5. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então Paulo está falando aqui, quando você trabalha, o trabalhador, ele merece o seu salário. É uma dívida que o seu empregador tem para com o empregado. Mas aquele que crê pela graça é justificado pela fé. Não por uma dívida, mas por um processo gratuito da parte de Deus. Um movimento unilateral da parte de Deus que nos dá a graça para crermos, reconhecermos essa graça e clamarmos por mais graça da parte de Deus. São três as principais características da graça divina. Primeiro, a graça divina é eterna. Ela foi planejada antes de ser exercida e fez parte do propósito divino antes de ser infundida em nós. 2 Timóteo 1,9 diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, repare, antes dos tempos dos séculos. Ou seja, a graça, ela não foi determinada através do tempo, de uma resposta do pecador ao chamado de Deus, mas ela foi já ordenada antes dos tempos dos séculos, ou seja, na eternidade. Segundo, a graça é livre ou gratuita, pois ninguém pode a comprar. Ninguém jamais a pode comprar. Nós vemos isso em Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Em terceiro, ela é soberana, porque Deus a exerce em favor daqueles a quem lhe apraz. E a esses a concede. Romanos 5, 21 diz: para que
também a graça reinasse. Ou seja, não a vontade do homem, mas a graça de Deus. E se a graça reina, ela ocupa o trono, e o ocupante do trono é o soberano. Daí nós vemos a referência do trono da graça em Hebreus 4,16. É exatamente porque a graça é um favor merecido, ela exerce necessariamente, ela é exercitada, ela exerce soberania no indivíduo. Portanto, o Senhor declara, em Êxodo 33:19, nós vamos pautar bem esse verso hoje nessa aula. Terei misericórdia ou graça de quem eu tiver misericórdia. Aqui ele está falando para Moisés. Se Deus mostrasse a sua graça a todos os descendentes de Adão, os homens logo concluiriam que ele, sendo justo, estava compelido a levá-los para o céu como uma razoável compreensão por ter deixado a raça humana cair em pecado. Mas o grande Deus, ele não está sob nenhuma obrigação para com nenhuma de suas criaturas, menos ainda para os que são rebeldes contra ele. A vida eterna é um dom, e portanto ela não pode ser obtida pelas nossas obras, e nem pode ser reivindicada como um direito. A vida eterna, ela não é um direito nosso, embora você possa conversar com qualquer um da rua que não é regenerado, e ainda assim ele vai falar para você que provavelmente Deus vai o salvar, porque Deus é bom, Deus é amor, e ele merece o dom da vida eterna, o céu. E nós já falamos a respeito disso, de como pecadores não vão se dar bem no céu, porque eles acharão isso um tédio, porque a única herança dos santos é o próprio Deus. E pecadores não gostam da presença de Deus. Nós vemos isso em Isaías, que Isaías dá um ai, que é um decreto de maldição sobre si quando ele vê a face de Deus. Nós vemos isso em Pedro, quando Pedro vê a pesca maravilhosa de Cristo. A primeira reação que ele tem é: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Então pecadores não gostam da presença de Deus, tá? Inclusive no céu. E vendo que a salvação é um dom, quem tem o direito de dizer a Deus a quem ele deve doar? Quem de nós temos o direito de colocar Deus no banco dos réus e julgar a ele porque ele não exerceu a sua graça para com todos, mas por alguns apenas? Não é que o doador recusa esse dom a qualquer que busque de todo o coração e de acordo com as regras que ele prescreveu. Não, ele não recusa ninguém que o busque de mãos vazias e de maneira determinada por ele. Mas se o mundo impenitente e incrédulo em Deus está resolvido a exercer o seu direito soberano, escolhendo um número limitado de pessoas para serem salvas, quem sai prejudicado? Estará Deus obrigado a impor o seu dom aos que não lhe dão valor? Estará Deus compelido a salvar os que estão determinados a seguir o seu próprio caminho? De forma alguma. Nada, porém, enraivece mais o homem natural e mais contribui para trazer à tona a sua inata e inveterada inimizade contra Deus do que insistir com ele sobre a eternidade, a gratuidade e a absoluta soberania da graça divina. Dizer que Deus formou seu propósito desde a eternidade sem nenhuma consulta à criatura é demasiadamente humilhante para o coração não quebrantado. Dizer que a graça não pode ser adquirida ou conquistada pelos esforços do homem esvazia demais o ego nosso e dos que confiam na sua justiça. E o fato de que a graça separa os que ela quer para serem os objetos do seu favor provoca acalorados protestos dos rebeldes arrogantes. Não preciso nem comentar isso, né? Isso nós vemos diariamente, pessoas se recalcitrando contra a questão da soberania da graça de Deus. Tanto crédulos quanto ímpios não aceitam muitas vezes a questão de que Deus, ele dá que ele quer a sua graça, ele não deve para ninguém a sua graça. E ele exerce de forma soberana. E nós vamos fazer uma reflexão um pouco mais à frente a respeito disso, de como é
tolo nós queremos achar que Deus, Ele merece, Ele deve dar graça a todos. É como se, Paulo ele retrata muito interessantemente em Romanos 9, é como se um vaso fale para o seu feitor, porque o oleiro fez ele de uma forma e não de outra. É como eu vi uma ilustração num livro, Notas da Xícara Maluca. É muito interessante esse livro, quem puder ler. É umas reflexões a respeito da vida. É como se a privada achasse ruim para o seu feitor, porque o vaso de flores tem um hálito melhor. É interessante isso. Nós não conseguimos, nós não temos autoridade de questionarmos o nosso Criador. Tá? É a mesma coisa do legado Meu Corpo, Minhas Regras. Não é o seu corpo, não são as suas regras. Não foi você que delimitou as regras da sua renovação celular do seu corpo. Não foi você que delimitou as regras do seu sistema imunológico, do seu sistema de cicatrização de glóbulos brancos ou vermelhos. Não é o seu corpo. Você nasceu com ele, mas não foi você que mereceu ele. Portanto, devemos prestar contas àquele que nos deu. Um rebelde infrator atreve-se a questionar a justiça da soberania divina. Vê-se a distintiva graça de Deus no ato de salvar aqueles que Ele separou soberanamente para serem os seus favoritos. Com distintiva, nós queremos dizer que a graça discrimina, ela faz diferença, ela escolhe alguns e deixa de lado outros. Nesse ponto, alguns estão fervilhando por dentro, que estão nos assistindo, tanto aqui pessoalmente quanto pela internet, porque fala, Deus não faz acepção de pessoas. Paulo fala que em Cristo não há distinção entre homem e mulher, servo e livre, judeu ou grego. Como você está falando que a graça de Deus ela é distintiva e separa os escolhidos? Vamos dar alguns exemplos então. Foi a graça distintiva de Deus que separou Abraão dos seus vizinhos, idólatras, e fez dele amigo de Deus. Deus separou Abraão. Ele não chamou toda a terra idólatra, porque Abraão era idólatra também. Abraão não era melhor do que os da sua terra, seus conterrâneos, mas Deus quis chamar ele. Foi a distintiva graça de Deus que salvou publicanos e pecadores, mas disse acerca dos fariseus, deixai-os. Como está em Mateus 15, 14. Nós vemos também, nós estamos fazendo uma leitura dos evangelhos agora, que Cristo ele fala por parábolas, e não porque ele é um belo contador de história, aquele pescador que adora contar histórias, mas ele fala, para que se cumpra aquilo que Isaías disse, tem olhos mas não vejam, tem ouvidos mas não ouçam, para que não clame e eu salve. Cristo ele falou, eu falo por parábolas, para que eles não entendam, e para que eles não clamem por salvação, e eu tenha que salvar eles. Jesus ele fala isso. É totalmente politicamente incorreto isso, mas ele fala. Obrigado. Em parte nenhuma a glória da livre e soberana graça de Deus, ela fulge mais conspicuamente do que na indignidade e diversidade dos que a recebem. Essa verdade ela foi belamente ilustrada por James Hever em 1751. Ele diz o seguinte, é bem grande a citação que eu vou dar dele. Onde o pecado abundou, diz a proclamação do tribunal do céu, superabundou a graça. Manassés, um monstro cruel, um rei de Israel, pois fez passar seus próprios filhos pelo fogo e encheu Jerusalém de sangue inocente. Manassés foi perito em iniquidade, pois não só multiplicou, chegando a extremos extravagantes, as suas impiedades sacrílegas, como também envenenou os princípios e perverteu os costumes dos seus súditos, fazendo-os agir pior do que os pagãos idólatras mais detestáveis. Vamos ver essa parte de Manassés? Antes de eu continuar a citação dele, 2 Crônicas 33, 1 a 13. 2 Crônicas
33. Crônicas está depois de Reis. 2 Crônicas 33, 1 a 13. Vamos ver. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares aos Balaíns, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, ou seja, sol, lua, estrelas, a questão de astrologia, em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda a lei e estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés, ao seu povo, porém não deram ouvidos. Antes da gente ler o verso 11 a 13, nós vamos continuar aqui, o finalzinho. Contudo, através dessa superabundante graça, ele se humilhou, mudou de vida e se tornou um filho do amor que perdoa e herdeiro da glória imortal. Vamos lá, verso 11 a 13. E assim, o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Senhor, perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Manassés é um caso bem provável de salvação de Deus. Um cara que fez passar os seus filhos pelo fogo. Ele sacrificou os seus filhos, algo que Deus deixou na sua lei falando que era abominação. E do nada você acha mesmo que ele acordaria num belo dia e falar: eu acho que eu vou crer no Deus de Israel hoje. Não, é lógico que não. A graça de Deus superabundou nesse coração depravado. Continuando a citação: vede Paulo, ou Saulo, aquele perseguidor cruel e sanguinário, quando, respirando ameaças e disposto à matança, atormentava as ovelhas de Jesus e levava à morte os seus discípulos. A devastação que causara e as famílias inofensivas que ele arruinara não eram suficientes para mitigar o seu espírito vingativo. Era apenas uma amostra para paladar que, em vez de saciar a sede de sangue, fizeram-nos seguir mais de perto a presa e ansiar mais ardentemente pela destruição. Continuava sedento de violência e morte. Tão ávida e insaciável era a sua sede que chegava a respirar ameaças e morte, como está em Atos 9:1. Suas palavras eram verdadeiras lanças e flechas, e a sua língua uma espada afiada. Para ele, ameaçar os cristãos era tão natural como respirar. Nos propósitos do seu coração rancoroso, eles não paravam de sangrar.
Só devido à falta de poder é que cada sílaba que proferia e cada sopro de sua respiração não espalhavam mais mortes, nem faziam cair mais discípulos inocentes. Quem, segundo os princípios de justiça humana, não teriam pronunciado como um vaso de ira destinado à inevitável condenação? E mais, quem não estaria pronto a concluir que se houvessem cadeias mais pesadas e masmorras mais tristes no mundo das torturas, certamente se reservariam para tão implacável inimigo da verdadeira religião? Entretanto, admirai e adorai os inexauríveis tesouros da graça de Deus. Este saldo é admitido na santa comunhão dos profetas e é enumerado com um nobre exército de mártires, e fez distinguida figura no glorioso colégio dos apóstolos. Quem olharia para Saulo de Tarso e diria: olha, esse cara vai dar um belo de um apóstolo, esse cara vai escrever metade do Novo Testamento das Escrituras que a igreja teria pelo resto da sua vida? Um cara que matou a sangue frio. Era proverbial a maldade dos coríntios. Alguns deles chafurdavam em tão abomináveis libertinagens, estavam habituados a tão ultrajantes atos de injustiça que eram uma infâmia até para a natureza humana. Contudo, até mesmo esses filhos da violência, escravos do sensualismo, foram lavados, santificados e justificados, como está em 1 Coríntios 6, 9 a 11. Lavados no sangue precioso do Redentor que deu sua vida, santificados pelas poderosas operações do bendito Espírito, justificados através das misericórdias infinitamente eternas do Deus da graça. Os que outrora foram um aflitivo fardo para a terra, vieram a ser o júbilo do céu, o encanto dos anjos. E aqui o Harvey ele termina a sua citação. Então ele cita 3 improváveis exemplos: Manassés, Paulo e os coríntios, todos eles tendo a graça de Deus superabundando em seus pecados. Agora nós vemos a graça de Deus, por exemplo, manifesta em Jesus Cristo, por Ele e através dEle. João 1,17 fala: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso não significa que Deus ele não exerceu a sua graça no Antigo Testamento ou até que Cristo viesse à Terra. Nós vemos, por exemplo, em Gênesis 6:8 dizendo que Noé achou graça aos olhos de Deus. Em meio a tanta depravação do homem, Noé é achado graça diante aos olhos de Deus. Nós vemos também em Êxodo 33:19, a passagem que eu citei já e que nós vamos citar mais para frente, em que Deus fala que eu passarei a minha misericórdia diante de ti, e eu terei misericórdia de quem eu quiser, e graça de quem eu quiser, e etc. Outras passagens também falam no Antigo Testamento a respeito da graça de Deus, e mostram que na lei já havia graça. Eu já pautei isso, mas eu reforço. A lei de Deus, não há essa distinção entre Antigo e Novo Testamento, entre lei e graça. A lei, ela foi dada em graça. A dispensação da graça, ela é dada em Gênesis 3, quando Deus, ele não mata Adão e Eva. Se ele não mata Adão e Eva, isso já é graça, porque a justiça exigia que por eles terem desobedecido, eles eram culpados de morte. Portanto, Deus promete a semente da mulher. Isso é graça. Deus dá a lei através de Moisés por graça, para que Israel pudesse ser uma nação. E essa lei ainda permanece em nossos dias. Não foi caducada. É lógico, questões cerimoniais foram cumpridas em Cristo por serem sombras, mas aquilo que o Novo Testamento não revoga ainda está em pleno exercício. Por exemplo, o Novo Testamento não reitera a questão da zoofilia como algo abominável, ou seja, sexo com animais.
Mas não é por isso em que foi distinto. Está no Antigo Testamento, não foi reiterado no Novo, quer dizer que foi caducado. De forma alguma, ainda permanece as leis de questões sexuais e outras questões comportamentais. Voltando, mas a graça e a verdade, elas foram plenamente reveladas em Cristo, que é a figura em si da qual o Antigo Testamento projeta sombra. Ele vem e mostra sua graça na cruz, pagando um preço pelo seu povo. É somente através de Cristo o mediador que a graça de Deus flui para os seus eleitos. Romanos 5, 15, 17 e 21 diz o seguinte: muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, ou por um só homem, Jesus Cristo. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus, para que também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A questão é, quando Deus nos salva, Ele não faz apenas se esquecendo dos nossos pecados. Se Ele fizesse isso, Ele seria injusto. E Provérbios, se não me engano, diz isso, que Deus, Ele não toma o pecador por justo. É abominação para Ele aquele que toma por justo o pecador, o ímpio, o rebelde. Portanto, Cristo precisou morrer, porque em Cristo é pago aquilo que nós pagaríamos. Essa dívida ela não foi cancelada do nada, ela foi paga. Mas então, não é graça? Lógico que é graça, porque nós não pagamos ela, foi Cristo que pagou. Primeiro, Cristo não precisava pagar. Segundo, foi graça de Deus aceitar o substituto e aceitar o sacrifício, porque nós não teríamos a possibilidade de nos apresentarmos diante de Deus. Mas a graça, ela não anula a lei de Deus, ela não anula a justiça de Deus. Por isso que eu disse na primeira aula, todos os atributos de Deus estão interligados. A graça de Deus é justa, ela não é injusta, ela não apenas faz uma vista grossa e considera pecadores perdoados, do nada, sem nenhuma compensação a isso. A graça de Deus ela é proclamada no Evangelho, conforme Atos 20, 24, o qual é para o judeu confiante em sua justiça própria um escândalo, ou pedra de tropeço, e para o grego presunçoso e filósofo, loucura. Porque não há nada no Evangelho que se preste para gratificar o orgulho do homem. Ele anuncia que se não formos salvos pela graça, não seremos salvos de modo nenhum. Ele declara que fora de Cristo, o dom inefável da graça de Deus, o estado de todos os homens é desesperador, irremediável, sem esperança. O Evangelho trata os homens como criminosos culpados, condenados e mortos. Declara que o moralista mais puro está na mesma condição terrível em que se acha o libertino mais voluptuoso. Que o religioso confesso e zeloso com todas as suas práticas religiosas não é melhor do que o mais profano infiel. O Evangelho considera toda a descendência de Adão como pecador decaído, corrupto, merecedor do inferno e desvalido. A graça que o Evangelho divulga é a graça única e a sua única esperança. Todos permanecem diante de Deus como réus sentenciados, transgressores da sua santa lei. Ainda hoje nós quebramos a lei de Deus, como criminosos culpados e condenados, não à espera de alguma sentença, mas esperando a execução da sentença já passada sobre eles, em que nós vemos em João 3,18, Romanos 3,19. Queixar-se da parcialidade da graça de Deus é suicídio. Se o pecador insiste em que lhe faça pura justiça, então lhe é decretado o lago de fogo. Sua única esperança está em render-se à sentença que a justiça divina lhe passou. Apropriar-se da retidão absoluta que a caracteriza, lançar-se à misericórdia de Deus e estender as mãos vazias para servir-se da graça de Deus, que agora chegou a conhecer por meio do Evangelho.
A terceira pessoa da deidade, o Espírito Santo, é o comunicador da graça, pelo qual é denominado o Espírito da graça, como em Zacarias 12:10. Deus, o Pai, é a fonte de toda graça, pois Ele em si mesmo determinou a aliança eterna de redenção com Cristo. Deus, o Filho, é o único canal da graça. O Evangelho é o divulgador da graça. O Espírito é o doador. Ele aplica o Evangelho com poder salvador à alma, vivificando os eleitos, enquanto ainda mortos, dominando as suas vontades rebeldes, amolecendo seus duros corações, abrindo-lhes os seus olhos da cegueira, limpando-os da lepra do pecado. Podemos assim dizer com G.S. Bishop, que já está falecido, que a graça é uma provisão para homens que se acham tão decaídos que não podem erguer o machado da justiça, tão corruptos que não podem mudar as suas próprias naturezas, tão contrários a Deus que não podem voltar para Ele, tão cegos que não podem vê-lo, tão surdos que não podem ouvi-lo, e tão mortos que Ele mesmo precisa abrir os seus túmulos e levantá-los para a ressurreição. Pergunta: quando Jesus fala, Lázaro, sai para fora, foi a fé que Lázaro exerceu para que Cristo dissesse, Lázaro, sai para fora, então ele vai e ressuscita? Ele estava morto. O morto não exerce fé. O morto não tem coração vivo. O morto está morto. A única coisa que ele sabe fazer é se decompor, é feder, é putrefar. E assim somos nós, como Lázaro. Se não houver um chamado da parte de Cristo, nós não viveremos. A pergunta que fica é: como alguém consegue crer e responder ao chamado do Evangelho? Porque nós temos dois tipos de chamados. Nós temos o chamado geral, em que o Evangelho é pregado, ímpios e crentes ouvem, e nós temos o chamado especial. Porque apenas de se ouvir, uma pessoa não crê. Você já viu, ou você já passou por essa situação, circunstância, em que você prega, você explica o Evangelho, você expõe detalhadamente, bonitinho, todos os argumentos da existência de Deus, porque Cristo ressuscitou, e tintim por tintim, e a pessoa olha bem para a sua cara e fala, tá bom, mas eu não creio. Essa pessoa ouviu, mas ela não creu. Então, o que leva uma pessoa, um incrédulo, a responder ao Evangelho? E o apóstolo João nos responde isso no seu Evangelho, no capítulo 1, verso 11 e 13. Vamos abrir lá. João 1, 11 a 13. Nós vemos nessa passagem João explicando que o porquê que alguns creem e outros não creem. Aqui ele está falando, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e aqui ele está falando a respeito de Cristo encarnado. E ele diz no verso 11, Cristo veio para o que era seu, os judeus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E agora você pergunta para o texto, João, mas como eles creem no seu nome? E ele fala no verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui nós vemos 3 negativas e uma afirmativa. Primeiro, ele fala que aqueles que creem, eles não nasceram de novo por causa, os quais não nasceram do sangue. Ou seja, que ele está falando de linhagem humana. E Jesus ele fala isso, que quando ele está confrontando, os fariseus falam que eles são filhos de Abraão, e ele fala que até dessas pedras eu posso suscitar filhos de Abraão. Ou seja, não é porque você nasceu judeu que você é salvo, que você é um israelita verdadeiramente. E assim somos nós, não é porque o seu pai é cristão que você é salvo. Nós nascemos depravados. Por isso, primeiro,
A salvação não é por linhagem humana, não é por descendência, não é por sangue. Segundo, nem da vontade da carne, ou seja, não é por esforços. De forma alguma, não são por obras. E por último, nem da vontade do homem. E nós vemos isso em Romanos 3,11. Paulo fala, não há ninguém que busque a Deus. Portanto, não é da vontade do homem. Não é do livre-arbítrio do homem. Mas de Deus. Paulo fala em Romanos 9, não é de quem corre, não é de quem quer, mas de Deus em exercer a sua misericórdia. Por isso, para pensar um pouco. Todas as circunstâncias variáveis que nos rodeiam, elas não foram escolhidas por nós. Você não escolheu os pais que você teria. Você não escolheu o país do qual você seria cidadão. Você não escolheu a cidade ou o bairro. Você não escolheu o seu fenótipo, ou seja, a sua carga genética, o seu corpo, as questões corporais, se você é loiro, moreno, alto, baixo, gordo, magro, olhos azuis, verdes, ou castanhos, ou pretos. Você não escolheu isso. Porque às vezes nós queremos trazer uma falsa impressão de autonomia. Nós não temos toda essa autonomia que nós achamos que temos. Mas nós queremos ter autonomia na nossa salvação. Se nós não temos autonomia no nosso nascimento físico, natural, quanto mais nós teremos autonomia no nosso nascimento espiritual. Pare para pensar um pouco. Reflita como a soberania graciosa de Deus o trouxe hoje aqui para ouvir essa aula. Não foi você que escolheu morar em Lençóis Paulista. Talvez você tenha nascido em outro lugar e venha para Lençóis Paulista, mas as circunstâncias trouxeram você para cá. Você não pensou, vou morar em Lençóis Paulista por causa do shopping deles ou por causa do metrô deles, por ser uma cidade tão desenvolvida. Não, Deus quis te trazer para cá, para que você ouvisse que Ele é soberano na sua vida. E que nós precisamos abaixar a guarda. Deixar de ser, muitas vezes, tão chucros e tão resistentes à graça de Deus. E deixar Deus fazer com que a nossa vida se encaixe na grande história que Ele está escrevendo. E já escreveu até agora 6.000 anos. Eu li esses dias e é interessante. Nós não devemos fazer a pergunta, como Deus se encaixa na minha história. Mas precisamos perguntar como a minha história se encaixa na grande história que Deus tem escrito. Porque antes de nós nascermos, Deus já havia escrito 6.000 anos de história da humanidade. E quando nós morrermos, Ele continuará escrevendo se Ele não voltar. Portanto, não é Ele que tem que se adequar a nós, mas nós que devemos nos adequar a Ele, a sua soberania, entendendo em que nós fazemos parte de um todo maior. Para a glória dEle, nos deleitando nele. O segundo atributo e último que nós falaremos hoje, a misericórdia de Deus. Eu confesso que quando eu estava montando essa aula, eu falei, caramba, mas a gente já não falou sobre misericórdia? Porque a gente tem falado tanto das misericórdias de Deus que eu achei que a gente já tinha pontuado, mas olhando para trás a gente não falou ainda. Isso mostra como é verdadeiro aquilo que eu disse, Deus Ele é simples. Nós é que fragmentamos o seu ser em atributos distintos para entender, mas é impossível você falar apenas de um atributo sem fazer referência a outros. Por isso que nós fizemos tantas referências à sua misericórdia, à sua graça, à sua soberania. E agora é a vez da misericórdia nós falarmos. E é aquele salmo que eu li na aula passada, Salmo 136, 1.
Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade ou misericórdia dura para sempre. Deus, ele deve ser louvado grandemente por essa perfeição do seu caráter. Por 3 vezes e em 3 versículos, o salmista nos convida aos santos a louvarem ao Senhor por este atributo adorável. E certamente é o mínimo que se pode pedir aos que tão copiosamente se beneficiam de Deus. Quando ponderamos as características dessa excelência divina, sua misericórdia, não podemos senão bendizer a Deus por ela. A sua misericórdia ou benignidade é grande, conforme 1 Reis 3,6 ou 1 Pedro 1,3. Ela é abundante, conforme Salmo 86,5. Ela é eterna, conforme Lucas 1,78. E conforme Salmo 103,17, fala que de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Bem como podemos dizer com o salmista no Salmo 59,16, louvarei com alegria a tua misericórdia. Êxodo 33,19, a passagem que eu disse que a gente ia pautar, Deus fala, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Ele está falando para Moisés isso. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Em que a misericórdia de Deus difere da sua graça? A misericórdia de Deus, ela tem a sua origem na bondade divina. O primeiro fruto da bondade de Deus é sua benignidade ou generosidade, pela qual Ele dá liberalmente as suas criaturas como criaturas. Assim, deu Ele o ser e a vida, todas as coisas. O segundo fruto da bondade de Deus é a sua misericórdia, que denota a pronta inclinação de Deus para aliviar a miséria das criaturas caídas. Assim, a misericórdia pressupõe pecado. Deus não precisaria ser misericordioso para conosco se não houvéssemos caído em iniquidade. Mas Ele nos responde em misericórdia em meio à nossa rebeldia. Embora seja um pouco nublado, meio turvo essa distinção entre a graça e a misericórdia de Deus, nós podemos compreender ela a respeito, por exemplo, dos anjos que não caíram. Deus de forma alguma exerceu misericórdia para os anjos. Nós vemos que eles são, porém, objeto de graça de Deus. Porque, primeiro, Deus, Ele os elegeu antes da fundação do mundo. Até os anjos passaram pela eleição. Nós vemos isso em 1 Timóteo 5,21. Em segundo, essa eleição, ela fez com que, mediante a graça de Deus, esses anjos, esses 2/3, perseverassem e não caíssem junto com 1/3 que Satanás leva, como nós vemos em Apocalipse 12:4. Em terceiro, Cristo é tornado cabeça dessa hoste angelical que nós vemos que preservou, como nós vemos em Colossenses 2:10, 1 Pedro 3:12. E esse é o meio pelo qual eles preservam no estado em que eles foram criados. Em quarto lugar, nós vemos que é devido à exaltada posição que eles estão, é graça de Deus a posição em que eles estão diante de Deus. Nós vemos isso em Daniel 7:10, em qual eles servem constantemente no templo celestial e recebem missões. O termo anjo significa mensageiro. Então é a graça de Deus que abunda na vida deles, pela qual faz com que eles desfrutem da presença de Deus, como nós vemos, por exemplo, em Isaías 6, que eles têm a visão beatífica, os serafins que cobrem o seu rosto com 2 asas, voam com 2, cobrem os seus pés com 2 e falam o tríplice santo. Mas isso é graça de Deus para com os anjos, e não misericórdia. Deus, ele não teve misericórdia para com aqueles que caíram, e não terá. Inclusive, Paulo diz que nós julgaremos os anjos. Não sabemos a forma disso, mas teremos esse privilégio. Isso é misericórdia de Deus para conosco.
Quando nos empenhamos em estudar as misericórdias de Deus, que é permeado nas Escrituras, nós precisamos fazer uma tríplice distinção. Primeiro, há uma misericórdia de Deus em geral, que se estende não apenas aos homens, crentes ou descrentes, mas também à criação completa. Nós vemos isso no Salmo 145:9, que diz: as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Atos 17:25 diz: ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Paulo diz, pregando lá no Areópago para os gregos. Deus tem compaixão da criatura animal em suas necessidades e supre de provisão adequada. Nós vemos isso quando Cristo fala que os corvos e os pássaros não plantam, não colhem, mas ainda assim eles não morrem de fome, porque Deus cuida deles. Em segundo lugar, a misericórdia especial de Deus é exercida para com os seus filhos. De forma geral, os filhos dos homens, ajudando-os, socorrendo-os, apesar dos seus pecados. Nós podemos chamar essa misericórdia de graça comum. Tá? Também a estes Deus supre todas as necessidades da vida. Cristo, falando no seu Sermão do Monte, em Mateus 5:45, ele fala: porque Deus faz com que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Isso é conhecido como a graça comum. Nós vemos, por exemplo, um cientista, ele faz uma descoberta, só que ele não é cristão, mas é a graça de Deus que deu essa sabedoria a ele, para ele entender a criação de Deus. Tá? Isso é misericórdia de Deus. E por último, nós temos uma terceira misericórdia soberana, que ela é reservada apenas aos herdeiros da salvação, comunicada a estes por meio da aliança que Deus fez com o seu mediador, através de Cristo. Acompanhando um pouco mais a diferença entre o segundo e o terceiro ponto, ou seja, entre a graça comum e a graça especial misericordiosa, é importante nós notarmos que as misericórdias que Deus concede aos ímpios são exclusivamente de natureza temporal, elas terão fim. Quer dizer que elas se limitam especialmente a esta vida. Deus ele não traz o juízo de forma imediata sobre os ímpios. Nós falamos isso sobre a longanimidade de Deus. Não haverá misericórdia, porém não haverá misericórdia que se estenda ao além-túmulo. Nós vemos isso em Isaías 27:11, Deus falando: porque este povo não é povo de entendimento. Assim, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. Neste ponto, porém, pode oferecer-se uma dificuldade, quando você pode questionar o seguinte: não afirma as Escrituras que a misericórdia de Deus, a sua benignidade dura para sempre, conforme o Salmo 136? Eu falei que a misericórdia de Deus para os ímpios, ela é limitada a essa vida. Mas o salmista não fala que a misericórdia de Deus dura para sempre? E aí, como que fica? É simples, nós precisamos assinalar que 2 pontos nesse contexto. Deus, primeiro, nunca deixa de ser misericordioso, pois isso constitui uma qualidade da essência divina. Mas o exercício da sua misericórdia é regulado por sua vontade soberana. Tem que ser assim, pois não há fora dele coisa nenhuma que o obrigue a agir. Se houvesse essa coisa, seria suprema e Deus deixaria de ser Deus, e essa coisa seria Deus. É somente a pura graça soberana que determina o exercício da sua misericórdia divina. Deus afirma expressamente este fato em Romanos 9:15, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não é a desgraça da criatura que o leva a mostrar misericórdia, pois Deus não é influenciado por coisas alheias a si mesmo, como nós somos. Se Deus fosse influenciado pela misericórdia abjeta de pecadores leprosos, Ele os limparia e os salvaria a todos. Mas não o faz. Por quê? Porque simplesmente não é do seu agrado, e o seu propósito é agir assim. Menos ainda são os méritos da criatura que o levam a conceder-lhe misericórdias, pois é uma contradição de termos falar merecer misericórdia. Tito 3,5, Paulo diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito,
mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Aquele estando em direta antítese a essa. Éramos inimigos, e mesmo estando em estado de inimizade contra Deus, Deus nos salvou. Tampouco são os méritos de Cristo que movem Deus a conceber misericórdia a nós, eleitos de Deus. Isso seria tomar o efeito pela causa. É a mesma coisa você falar que você se autocriou. Não tem como. É a mesma coisa falar que o calor criou o sol e não o sol criou o calor. É ilógico isso. É através ou por causa da misericórdia de Deus que Cristo foi enviado ao mundo, ao seu povo. Os méritos de Cristo tornaram possível a Deus conceder justamente misericórdias espirituais aos seus eleitos, tendo sido satisfeito plenamente a justiça pelo fiador. A misericórdia provém unicamente da soberana vontade de Deus. Em segundo lugar, ademais, conquanto seja verdade que a bendita e gloriosa verdade e misericórdia de Deus dura para sempre, devemos observar cuidadosamente os objetos a quem Deus mostra essa misericórdia. Nós precisamos entender que até a condenação de Deus dos ímpios é a misericórdia de Deus para com os justos e eleitos, justificados em Deus. É misericórdia de Deus dizer que na Nova Jerusalém, como está em Apocalipse 21, 27, coisa alguma que contamine e cometa abominação existirá. Porque imagine, nós teremos que conviver durante a eternidade com inimigos de Deus. Nós vemos isso, os efeitos do ódio do mundo pela Igreja de Cristo hoje, a perseguição, a chacina. Os cristãos ainda permanecem sendo perseguidos e a perseguição hoje ela é maior do que nos primórdios do cristianismo. Por isso é misericórdia de Deus para com os eleitos, condenar os ímpios. Porque se Deus fizesse vista grossa e deixasse convivermos, ainda assim sofreríamos, padeceríamos, não teríamos descanso em Deus. Mas como vemos Davi orando no Salmo 143, 12, ele diz: por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Ainda no Salmo 136, 15, nós lemos que Deus ele derribou a Faraó com o exército no Mar Vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele matou os egípcios, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. A sua misericórdia para com o povo de Israel. Imagina se Deus não tivesse livrado Israel das mãos do faraó. Eles teriam sido mortos naquele lugar mesmo. Mas ainda nós vemos em Apocalipse 19, 1 a 3, João dizendo: ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e o fumo ou a fumaça dela sobe para todo sempre. Aqui nós temos que lembrar que o termo aleluia é um regozijo dizendo: bendito seja Yahvé. E eles estão se regozijando em quê? No julgamento, na condenação de Deus à prostituta, à Babilônia, aquela que perseguiu os crentes, a besta que subiu da água, do mar, e a besta que subiu da terra, porque eles perseguiram, corrompendo a terra. Nós vemos isso, por exemplo, no Salmo 139. Davi, ele fala: se eu subir aos céus, tal, toda aquela poesia bonitinha, tal, o Senhor me vê onde quer que eu esteja. E daí, de finalzinho, ele fala: eu odeio com ódio perfeito os inimigos de Deus. Nossa, Davi, você estava tão bonitinho, você estava tão politicamente incorreto, você vai falar que você odeia os inimigos de Deus, com ódio perfeito ainda. Por quê? Porque ele entende que aqueles que são inimigos do seu Deus são seus inimigos. E nós vemos que Davi, ele fala isso, que ele odeia.
Você fala, nossa, mas estranho, né? Odeia os inimigos. Cristo não falou para amar os nossos inimigos? Mas aqui no sentido ele está falando a respeito daqueles que profanam o nome de Cristo. Do que se acaba de ver diante de nós, notemos que é vã a presunçosa esperança dos ímpios, que apesar do seu continuado desafio a Deus, mesmo assim contam com uma atitude misericordiosa de Deus em favor deles. Mesmo vituperando o nome de Deus, eles ainda acham que Deus será misericordioso com eles. Essa esperança é como uma serpente, uma víbora, que se for colocada e acariciada no colo desses ímpios, irá feri-los com uma picada mortal. Deus é Deus de justiça, como de misericórdia, e Ele declarou expressamente que ao culpado não tem por inocente. Isso está em Êxodo 34:7. Salmo 9:17 também diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. É indizivelmente grave ver tantos abusando dessa perfeição divina. Continuam desprezando a autoridade de Deus, pisoteando suas leis. Continuam em pecado e ainda se vangloriam apoiando na sua misericórdia. Mas Deus não será injusto para consigo mesmo. Deus mostra misericórdia para o penitente sincero, mas não, porém, para com o impenitente. É diabólico continuar em pecado e ainda contar com a misericórdia de Deus para a proscrição do castigo. Equivale dizer: façamos males para que venham os bens. Dos que falam sim, está escrito em Romanos 3:8, a condenação desses é justa. Com toda certeza essa presunção será frustrada. Vamos ver lá em Deuteronômio 29:18-20. Deuteronômio 29:18-20. Vamos ver a respeito dessa impossibilidade. Deuteronômio 29:18-20 diz o seguinte: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel, e aconteça que alguém, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar à sede a bebedeira. O Senhor não lhe requererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra esse homem, e toda maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Cristo é a propiciação espiritual, e todos quantos desprezam e rejeitam o seu senhorio perecerão. Salmo 2:12 fala que eles perecerão no caminho, quando em breve se inflamar a ira de Deus. Nós temos visto hoje os cristãos sendo rechaçados quando eles corrigem os erros e os pecados da sociedade nossa. Quando você fala que tal coisa é pecado, que aquilo que a mídia e a sociedade têm promovido como uma virtude, mas sendo um vício, um pecado, os cristãos têm ouvido o seguinte: Deus é um Deus de amor. O seu Deus é um Deus intolerante. Se for para ser cristão assim, eu não quero ser cristão. Mas não é cristão mesmo essa pessoa, porque ela não entende o Deus bíblico. Jesus, ele falou de amor, mas ele foi o que mais falou sobre o inferno em toda a Bíblia. Jesus, ele diz para que nós não matemos aqueles que pecam contra Deus, porque cabe a Deus. Deus fala: minha é a ira, mas ele não nos diz para nós não reprovarmos o pecado.
Quando nós usamos fora de contexto a questão não julgueis, leia bem o capítulo que Jesus fala não julgueis. Alguns versos depois ele está julgando os fariseus. Ou ele está sendo muito idiota e sendo contraditório, ou ele está falando de outro tipo de juízo. Quando nós somos instados a não julgar, ele está dizendo que não devemos julgar conforme as aparências e aquilo que nós achamos o certo. Um crente, ele não é levado a achismos. Nunca seja levado a ser, eu acho que tal coisa. Se você acha, guarde para si. Nós devemos ser guiados pela palavra de Deus. E devemos julgar conforme a palavra de Deus. Mas isso não significa que nós não temos o direito de dizermos que tal ato é pecaminoso, tal ato está errado, tal evangelho está deturpado, tal atitude está corrompendo o evangelho de Cristo. Nós somos instados a isso. E a partir do momento em que a igreja se torna politicamente correta, o sal perde o seu gosto. Ela perde sua função. Porque ela se torna mundana. Ela se torna secularizada. Ela se torna conivente com o pecado. Ela promove o pecado. Ela insta nos seus púlpitos ao cristão ser inerte. Ao cristão estar anestesiado, a ter uma mente cauterizada. Por isso, quando alguns se levantam, quando Deus levanta alguns profetas em meio à sociedade, denunciando o pecado, eles são rechaçados, porque se tem como a maioria da cristandade como politicamente correta, boazinha. E isso é um male muito grande. E acabamos fazendo dessas pessoas 2 vezes filhos do inferno, porque elas creem no evangelho deturpado. O nosso pensamento final será sobre as misericórdias espirituais de Deus para com o seu povo. Salmo 57:10 diz que a tua misericórdia é grande até os céus. As riquezas da misericórdia transcendem os nossos mais elevados pensamentos. Salmo 103:11 diz: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Ninguém pode medi-la. Os eleitos são designados vasos de misericórdia, conforme Romanos 9:23. Foi a misericórdia que os vivificou quando estavam mortos em pecados, conforme Efésios 2:4 e 5. A misericórdia os salvou, conforme Tito 3:5. Sua abundante misericórdia os regenerou para uma herança eterna, conforme 1 Pedro 1:3. E nos faltaria tempo para falar da misericórdia de Deus, que preserva, sustenta, perdoa e supre os seus. Para eles, Deus é Pai das misericórdias, conforme 2 Coríntios 1:3. O Arthur Pink, ele faz um poema, ele faz uma estrofe, na verdade, dizendo: quando em elevação minha alma sonda as tuas misericórdias, ó meu Deus, a visão me arrebata e então me absorvo em encanto, em amor, em louvor. Que a misericórdia do Senhor nos leve a uma visão e ao entendimento gratificante de que fomos alvos do Senhor. Não por mérito, não por obras, não porque somos mais belos, mais feios, mais altos, que tivemos uma fé mais poderosa, mas por aquele que nos chamou. Por aquele que entregou o seu próprio Filho e nos amou primeiro. Em 1 João 4, João ele fala: não que tenhamos nós amado Deus primeiro, mas Ele nos amou enquanto ainda éramos inimigos. Que a misericórdia do Senhor seja expressa no nosso agir diariamente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus Pai, nós nos regozijamos, Senhor, na Tua graça e na Tua misericórdia, porque entendemos que isso não vem de nós, não é produto da nossa performance,
não somos merecedores do teu favor para conosco, mas estamos hoje aqui buscando a tua face, mediante a tua graça, mediante a tua misericórdia, que nos chamou com uma santa vocação, nos tirando das trevas, do lamaçal do pecado, para a sua maravilhosa e resplandecente luz. Deus, que o teu Espírito Santo venha trabalhar em nossos corações para que possamos exercer justificados, para que possamos exercer, Senhor Deus, tendo por grande valia aquilo que o Senhor fez por nós, valorizando o teu chamado, e que não se torne mero acaso ou se torne cotidiano, mas que possamos valorizar, Senhor Deus. Pregar o teu evangelho, levando a tua misericórdia, mostrando, Senhor, também que a tua misericórdia para com esse mundo não durará para sempre, mas instando aqueles que não estão em Cristo a buscarem refúgio no Senhor Jesus. Nos abençoe, Senhor Deus. Nos levante como uma igreja que vá contra essa cultura pecaminosa e depravada. Que teu nome seja glorificado em nós. É no nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém.